Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso DisruptCast. Hoje eu vou conversar aqui com a minha amiga, a doutora Ellen, que vai nos falar um pouquinho sobre os desafios da advocacia pública nesse momento digital, da vida digital e o trabalho digital. Boa tarde, Ellen, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. Estou muito feliz de estar presente aqui nesse programa para poder falar um pouquinho de direito digital e da advocacia pública. Isso aí. E como em todos os setores da vida, nós temos percebido que a revolução digital chegou para ficar. Então eu percebo lá na minha Procuradoria do Estado que nós não conseguimos trabalhar muito bem se nós não tivermos a tecnologia ao nosso favor. Como é que isso está no município de Cascavel, na Procuradoria de vocês? Conta para nós, querido. Olha, eu acho que eu lembro muito quando a gente fala de direito digital e advocacia pública, a época que a gente usava a máquina de escrever, e agora aí veio os computadores, e aí foi se aprimorando com o software. Então eu vejo assim que estamos aprendendo. Esses dias eu utilizei um termo muito diferente, que é tal da alfabetização digital. Alfabetização digital. E eu achei muito válido, porque a um primeiro momento a gente se nega, acha que é passageiro e não vai precisar mais, mas a um segundo momento a gente vê que a gente necessita se adequar para dar conta do recado. E eu vejo assim que dentro do direito público, essas ferramentas elas vêm para auxiliar para trazer transparência, vêm para auxiliar para trazer segurança pública, vêm para auxiliar para tornar nós um profissional cada vez melhor, para atingir, economizar tempo e atingir mais tecnicamente o direito. E economizar tempo, tá aí uma fala muito importante. Por quê? Porque o tempo está cada dia mais escasso, né? No caso do advogado público, são muitos processos, cada vez mais processos, e o tempo para analisar esses processos todos, os prazos que não param de chegar, ele está cada vez menor. Tá. Então nós precisamos efetivamente de algumas ferramentas que nos ajudem a dar mais atenção para aqueles processos que efetivamente precisam de uma maior atenção, os processos mais difíceis, né? Alguns fluxos mais fáceis e mais rápidos dá para fazer por meio, por exemplo, de um robozinho digital, daqueles que tem nos sistemas processuais, é isso, Ellen? Exatamente. E além de tudo, até estudando uma tese de mestrado de uma procuradora do estado de Santa Catarina, ela estudou todos os robôs dos Poder Judiciário e algumas procuradorias estaduais, e para entender como se chegou, o porquê. E o que eu percebo até dentro dos tribunais superiores, hoje em dia a forma como você vai fazer o recurso, você tem que aprender como o tribunal está fazendo esse filtro para poder subir um recurso especial, um recurso extraordinário. Então, saber as palavras em que o filtro da inteligência artificial vai usar, hoje em dia é um mecanismo que a gente tem que levar em consideração, Sem sim. dúvida. Que quando eu formei ali em 2006, era recursos em papéis, você ia até o fórum para protocolar os recursos, havia um cartório, hoje há ainda, né, mas havia um cartório distribuidor, você ia com uma presença física, e eram laudas e laudas de papéis para subir um recurso. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas têm que ser mais objetivas, elas têm que estar centralizadas em temas, então exige do profissional do direito essa qualificação que talvez a gente não aprendeu na graduação, e temos que aprender em cursos. Não aprende na faculdade, é no dia a dia que vai sentir, né? Exato. Então, assim, tenho participado bastante de cursos da OAB, tenho lido podcast, YouTube, para tentar absorver o máximo de informações para tentar ser um profissional melhor. Mas confesso que, devido ao volume de trabalho no dia a dia, a gente faz o possível, né, para tentar dar conta do recado. Não é fácil, né? E quando nós falamos, como o nosso podcast é um podcast sobre disrupção, sobre inovação, tecnologia e direito, né, como a gente sempre diz, nós ouvimos já muitas pessoas aqui falando sobre as inovações. Então, inovações
que, claro, não são só tecnológicas, mas que para nós as tecnológicas importam mais. E sem essa inovação, sem esses processos melhorados, fica muito difícil atingir um objetivo de qualidade hoje diante da demanda que é excessiva, é grande, é muita coisa, é muito processo, e não só no direito, né? Acho que uma empresa também hoje, quando vai fazer os seus fluxos, precisa da tecnologia. Precisa. Até fazendo uma lembrança assim, das leis que vieram, veio lá a Lei de Acesso à Informação, e aí os entes públicos tiveram que criar os portais de transparência, criar acessos aos sites da prefeitura. Antigamente um site de um município, estado ou união era apenas um site, não se buscava informações. Hoje em dia é a plataforma básica que o cidadão, ele busca ali as informações, tem que ler. Então virou regra, virou. Então, eu acho assim que os entes federativos, eles hoje em dia, eles tentam cumprir a lei, mas se esbarram em vários impedimentos financeiros, orçamentários. Aí, por outro lado, veio a Lei de Proteção de Dados. LGPD. O que acontece? A Lei de Proteção de Dados vamos publicar, vamos dar acesso à informação, mas vamos cuidar dessas informações que estão sendo veiculadas. Aí, muitas vezes, vem pedido de pareceres jurídicos para a gente nesse sentido. Forneça uma informação, não forneça uma informação? E aí, o profissional do direito, o que ele fala? Mas onde eu vou buscar? Vou buscar jurisprudência. Só que a jurisprudência ainda é muito tímida. Aí, o que acontece? Nós ali vamos atrás de quê? De pré-julgados do Tribunal de Contas, de ofícios circulares do Ministério Público. Então, assim, há sim a necessidade da inovação, porque existem leis obrigando, contudo, há também a necessidade também, por outro lado, da capacitação do servidor que vai prestar a informação. Perfeitamente. Né? Porque um operador de direito já tem uma certa insegurança devido a tanta inovação. E aquele que presta a informação em si? Então, assim, são temas que estamos caminhando para cada vez mais aprofundar, né? Então, através das decisões judiciais que forem ocorrendo, as orientações dos tribunais de contas também, a gente vai formulando um posicionamento e vai se inovando. Exatamente. E me conta uma coisa, Ellen, como o nosso público não é só do direito, e nós gostamos de que toda a comunidade consiga alcançar aquilo que a gente está dizendo, eu sempre tenho uma curiosidade de saber, nas repartições públicas dos municípios, se esse avanço tecnológico impactou na vida do cidadão, na vida efetivamente das pessoas. Um exemplo, você ia à prefeitura, por exemplo, para pegar lá o seu carnê do IPTU, né? Hoje o IPTU ele pode ser disponibilizado em papel, mas ele também é disponibilizado no site. Ou seja, as filas, o povo buscando as informações da prefeitura presencialmente, isso mudou, não mudou? Você que está lá, que anda pelo prédio, como é que isso tem sido nos últimos tempos? A presença física ainda acontece muito, né? Porque é um público que envolve de todas as idades, né? Claro que de um modo geral a gente olha ali, são pessoas que não aceitam tanta tecnologia, que vão sim. Mas, não se adaptaram ainda muito à tecnologia. Isso, mas o ente municipal teve sim que criar canais, como você digita lá o número do CPF, o número do cadastro, para conseguir pegar o seu carnezinho do IPTU. Existem canais da ouvidoria que você consegue de forma online, né? No portal lá, fazer a reclamação que vai para um setor da ouvidoria. Então, aos poucos, sim, o ente público está se inovando, mas tem muito ainda a presença física e a necessidade das pessoas irem lá presencialmente para solucionar os temas, né? Entendi. Mas certamente é bem menos do que era antes, ou não? Ou é mais ou menos a mesma coisa? Olha, eu posso te dizer que a prefeitura sempre está lotada. Olha aí. Então, interessante, né? Porque na Procuradoria do Estado, por exemplo, o atendimento presencial ele encerrou, não tem mais atendimento presencial, a não ser que agende. Mas é que a Procuradoria do Estado, na verdade, é um lugar onde as pessoas vão buscar informações mais específicas, que às vezes no site está até mais fácil de conseguir do que ir fisicamente lá. Mas numa prefeitura, sem dúvida, é muita prestação de serviço, disso, né? Saúde, educação, assistência social, diversos temas, né? Lá nós temos o setor de protocolo geral.
Então, se Aham. você tem alguma questão, alguma dúvida, algum questionamento, você protocola fisicamente, né? Até no setor de protocolo geral tem um papel, aquele impresso, que você pode preencher manualmente e fazer o pedido. Tem alguns formulários prontos de protocolos em Aham. geral, mas lógico que, é, digamos que estamos em transição. Mas eu acho que nunca vai chegar totalmente digital, porque tem que ter, eu, na minha opinião particular, tem que ter a figura ali para. Tem pessoas que talvez Uhum. ainda não querem, né? Não podem, né? Tem Uma, situação co- u- financeira. uma coisa interessante disso que você está falando é, o fato de nós termos bancos públicos. E esses bancos públicos geralmente são bancos de crédito popular ou de acesso da população para buscar seus benefícios sociais, às vezes pessoas de mais idade, pessoas que não têm tanta intimidade com a tecnologia. Então, esses tempos eu ouvi uma palestra de um professor da área da economia dizendo que as agências físicas dos bancos públicos e privados em poucos anos iriam desaparecer. Eu fiquei pensando e olhando a realidade e não sei não, viu? Porque perceba, dá para fazer Pix, dá para fazer pagamento por transferência, dá para pagar no cartão, dá para tudo, mas tem muita gente que não abre mão da presencialidade por dois motivos. Às vezes porque não conhece tecnologia ou não tem vontade de usar, ou ainda porque não tem confiança. Exatamente, né? A confiança. E hoje em dia tem muito golpe, né? Que a gente Uhum. recebe no WhatsApp. Essa semana mesmo, essa semana passada, tava as pessoas recebendo comprovante de um banco e você clicava e parece que perdia todo o WhatsApp. Uhum. Então, assim, eu acho que essa confiança está diminuindo menos ainda, as pessoas estão com mais medo. E eu acho que vai ter uma mudança aí das pessoas voltarem a migrar, a fazer certas coisas no banco de forma presencial devido a esses golpes. A Caixa Econômica, por exemplo, ela inclusive tem os pontos de atendimento nas lotéricas, né? Exato, Eu passo nas lotéricas e só vejo lotérica cheia, lotada. Quer dizer, o lotado. serviço digital ele é importante, mas o serviço físico ainda é importante É, também, né? eu acho que o digital não vem para substituir o ser humano, e sim para aperfeiçoar ele, né? Para tornar melhor, para tornar a nossa vida mais ágil, para a gente se dedicar mais tempo em coisas que são rotineiras. Eu acho que ele vem mesmo para isso, não para substituir. E me fala uma coisa, o tema do nosso programa, nós falamos, né, da advocacia, os desafios da advocacia pública na era digital. Me conta aí alguns exemplos, me dê pelo menos uns dois exemplos que desafiam a E, procuradora Ellen no dia a dia. então, o tempo, eu acho que é o bem hoje em dia mais precioso e eu acho que a gente tem que administrar muito bem. E eu vejo que quando a gente atua dentro dessa área do direito público, é, toda decisão judicial que nos cai para fazer uma defesa, ela envolve a sociedade, porque você não é advogada ali de uma pessoa X, você é a advogada do público, do poder público. Sim, E quando você está ali, não é só a matéria jurídica que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar na solução daquele ato e no reflexo que aquilo vai trazer na sociedade também, na inclusive, né? Em sociedade, inclusive. especial, talvez. Então, assim, ações em massa. Ações em massas, até tem um termo lá, advocacia predatória de certos advogados. Mas se há um direito, e esse direito está Claro. violado, então a ação em massa não é uma advocacia predatória, né? Eu acho que se existe um direito violado, está dentro da lei, então tem que. E eu acho que a minha dificuldade é justamente essa, quando o volume de trabalho torna quase que impossível pela tua capacidade técnica humana. E Uhum. aí, esse é o maior desafio, que eu acho que a tecnologia vem para nos auxiliar, para trazer um pouco mais de agilidade. Por isso que eu falo, em nenhum momento você consegue substituir o trabalho humano utilizando uma tecnologia de Concordo. inteligência artificial. Hum. Mas ele consegue fazer um filtro ali, ele consegue agilizar a escrita do advogado, né? Então eu acho que o desafio meu hoje em dia é conseguir apreciar esses instrumentos de inteligência artificial, escolher qual é o melhor, porque hoje em dia tem muitos.
Então, às vezes, no tal do network, você conversa com um profissional do direito, conversa com o outro, um está usando uma ferramenta, outro, e você saber qual que você vai usar ali. Então, esse é um desafio diário, de conciliar a utilização das ferramentas digitais com um volume de trabalho. E quando se fala em advocacia como um todo, lá quando eu comecei a advogar há 30 anos, os processos eram de papel. Então você viajava para buscar um processo e levar depois de volta. E o juiz tinha uma pilha de processo físico que ele tinha que pegar e folhear tudo. Isso tornava a prestação da justiça para a comunidade algo mais demorado e mais complicado. Hoje, com o processo virtual, com o processo digital, anda-se muito mais depressa com os processos. Acho que a população sente essa diferença e essa maior agilidade. E também o número de processos que aumentou consideravelmente nos últimos anos, né? O que eu tenho conversado com outros profissionais do direito, que realmente a velocidade e a segurança jurídica até, porque não é só os advogados em si, eu percebo dentro dos tribunais, dentro das turmas recursais, a pacificação de entendimento entre turmas, entre relator, temas que são de pacificado, parece que é pacificado, mas de repente se cai ali para uma outra turma ou para um outro relator. E aí como é que fica o advogado? Não digo nós do direito público, mas o advogado da iniciativa privada, ele entra com uma ação, com o mesmo advogado, com o mesmo processo, um ganha e outro não ganha. Essa insegurança não tem como E como fugir, vai explicar né? para uma pessoa que não é da área jurídica, né? Que às vezes não é nem opinião, às vezes é a falta. Então eu acho assim que o desafio, além do primeiro que eu trouxe, é o cuidado com essas informações estarem se cruzando para o mesmo fim. Sim. É muita informação que a gente não consegue. A gente vai pegando meio que, pega aqui, pega ali, pega aqui. E eu acho que é o volume mesmo. Apesar de a gente ter muita informação, não, tá difícil saber o que é para aquele caso, o que não é, o que mudou, não mudou, quando mudou, quando eu fiquei sabendo, né? Antigamente a gente recebia as revistas jurídicas com temas pacificados. Aí, hoje em dia não. Hoje está decidido X, amanhã está decidindo Y, então também é um desafio muito grande. Não é fácil para todos nós entendermos, nós do direito entendemos um pouco melhor, mas não é fácil para a comunidade, para todos entenderem como que um juiz pode julgar de um jeito e outro juiz julgar de outro jeito, se o direito é um só. Exato. Então é uma coisa muito complicada. É claro que às vezes os fatos são diferentes, as coisas parecem iguais, mas não são. Mas infelizmente nós temos algumas situações que são julgadas de maneira diferente em situações semelhantes. Exato. Então, um exemplo que eu vi esses dias, uma indenização por atraso de voo. Aqui na comarca de Cascavel, o juiz deu a indenização. Lá na comarca de Barracão, um amigo meu comentou que perdeu a ação. Ou seja, qual o critério, como deixar isso mais ou menos unânime? É difícil, né? Acontece Porque o juiz, muito. cada um pensa de um jeito... o direito é o mesmo, mas tem interpretações, não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. E é uma luta diária ali para tentar convencer o julgador de que está sendo julgado de forma X, né? Então é isso mesmo. A população tem dificuldade de entender e eu vou dizer, até nós temos, viu? Não é fácil não, de entender essas diferenças, essas distinções que acabam acontecendo no dia a dia das coisas do direito mesmo, né? Exatamente. E me fala uma coisa, Ellen, quando nós pensamos para o nosso público entender, quando a gente fala do direito que trabalha o procurador do município, o advogado do município, né? Quais ações você mais cuida? Quais são as ações que mais são ajuizadas, que entram contra o município e que o advogado do município deve defender? Existem algumas ações em que se pode fazer acordo? Não? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse dia a dia aí, para a nossa população entender.
Então, o advogado público ali, né, no caso municipal, ele está ali para proteger a legalidade dos atos, né? Dentro ali, dentro da minha atuação, é muitas ações, por exemplo, desapropriação de imóveis, uso capião, ações indenizatórias. Por exemplo, o município ele fornece saúde, educação e dentro meio ambiente, né? São muitas vertentes que o município está diariamente. Tem o transporte público, né? Tem os espaços públicos como as praças, lagos, parques. Então, atuamos dentro de direito urbanístico, então ações de análise também como pareceres administrativos sobre a legalidade de atos envolvendo direito urbanístico. Temos ações de servidores públicos também, né? Todo servidor tem o estatuto municipal, então quando ele entende que há um direito violado, ele ingressa com ações. Temos também ações de terceirizados, o município não consegue dar conta de fazer tudo sozinho, então licita, contrata empresas para prestação de serviço, para aquisições. Isso gera também contratos de natureza cíveis e que também elenca em rol de problemas que pode gerar passivo. Na verdade, são todas as matérias em si, né? Mas, assim, atualmente temos bastante ações do Juizado da Fazenda envolvendo servidores, temos muitas ações. Na verdade, é um misto de quase todos São muitos processos. Muitos processos de todos os ramos do direito. É muito boa essa profissão, assim, no sentido de bagagem profissional, porque não te engessa só uma matéria do direito. Pelo menos o setor que eu tô, que é o aprendizado diário, né? que é o contencioso. Parece que todo dia é uma novidade e a gente tem que estar constantemente estudando e muitas vezes não tem realmente jurisprudência, a gente tem que se apegar aos princípios. Nasce uma lei, já nasce com ela uma obrigação para o ente público fazer essa aplicação. E aí a gente vai se criando ali, né, as nossas jurisprudências internas e vamos trabalhando e tocando, né? E aquilo que eu te falei, melhor que eu te falei, não, que eu estava aqui pensando em voz alta. O município tem feito alguma política de acordo, alguma política de como é que eu vou dizer, de análise, de decisão extrajudicial a pedidos da população? Então vamos lá. Vou pedir, eu tenho direito a entrar com uma ação, mas eu não entro, eu vou lá e faço um acordo com o município. Olha, é mais fácil se nós nos entendermos, eu abro mão de um pouco, o município abre mão de um pouco. Isso tem acontecido ou não? Não temos lei municipal assim, finalística para casos específicos. Existem algumas leis ali, mas não fazemos acordo nos processos judiciais. Mas existe dentro, né, lá do nosso setor, do local onde eu trabalho, que a gente está estudando para ver a implantação, talvez, de processos de Procejusc, né, porque também há uma necessidade devido a trazer eficiência à administração pública, né, para solucionar os conflitos. Mas ainda não tem, mas estamos no caminho. Então, isso eu te pergunto porque nós tivemos já, ao longo do nosso tempo no Disrupt, uns 2, 3 programas, melhor dizendo, sobre meios adequados, alternativos de solução de controvérsias judiciais, né? E a gente sempre fala, pô, fazer acordo é uma coisa bacana tal, mas para o serviço público não é tão fácil, porque geralmente envolve direitos indisponíveis, né? Exatamente, bem isso. E o que acontece também, nós estamos muito limitados ao orçamento. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter uma, né, previsão orçamentária. Tem que ter dinheiro no caixa. Exato. Por isso que ali o papel do advogado público também é na prevenção para evitar essas ações judiciais. Claro. Porque tudo gera prejuízo e dano para o próprio poder público. Então, o papel do advogado, ele também não é só no repressivo ali depois que aconteceu, não, ele está para também prevenir que erros aconteçam. Tá certo. É isso. E Ellen, infelizmente, como eu diria ao meu amigo Alfredo, meu colega de bancada que hoje está em viagem, não temos tempo para mais nada, mas eu te agradeço muito por esse papo, por estar conosco aqui, trazendo um pouco da sua experiência lá na Procuradoria do Município de Cascavel e falando ao nosso público para que entendam também um pouquinho mais de como funciona a advocacia
do município, que é uma forma de cuidado, né, do dinheiro público, do erário, das contas públicas. Eu que agradeço. Eu sempre brinco assim que o advogado público não é advogado de uma pessoa, ele é advogado do cidadão, né? Então é assim, nós estamos ali para proteger a população. É isso aí. Isso aí. Isso aí, minha gente. Então, muito obrigado a todos pela audiência e nós estaremos aqui na próxima terça-feira, às 16h30 na CBN. Estamos no YouTube, estamos também no Spotify. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.